Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o nosso queridíssimo tio João Carvalho e o pós-modernismo. Mas antes, não se esquece, chega junto na campanha de engajamento, curtindo, comentando, compartilhando, se inscrevendo, ativa o sininho, indica o vídeo para outras pessoas, indica o canal para outras pessoas. Isso vai ajudar demais a manter o engajamento e fazer com que o canal chegue para mais e mais pessoas. Se puder, também chega junto na campanha de financiamento coletivo do canal, seja por meio do Apoia-se ou por meio do Clube de Membros. Se puder, também pode chegar junto no Pix. Seu apoio é fundamental para a gente manter, continuar e melhorar a produção aqui do canal. Para você que já participa, meu muito obrigado. Simbora pro vídeo. Então, pessoal, o nosso queridíssimo tio João Carvalho soltou no canal dele um corte das suas lives falando sobre pós-modernismo. Ele é um cara com conhecimento enciclopédico sobre diversos assuntos, sobre países que eu nem sabia que existia. E você descobre que o país existe a partir de João Carvalho. Você sabe, aí você descobre a língua, quantas pessoas tem, qual é a política habitacional, tudo sobre o país por causa de João Carvalho, um cara que tem como eu falei, conhecimento enciclopédico, é absurdo, é bizarro, enfim. A qualidade desse conhecimento, junto com a quantidade, né, colossal. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde ele colocar os seus tentáculos que se baseiam na expropriação e na exploração do homem pelo homem. É isso que nós combatemos. E ele falou sobre um tema que ele fala menos, se você acompanha os trabalhos de João, não é um assunto que ele fala tanto, a questão do pós-modernismo, mas sempre que provocado, ele, obviamente, responde às pessoas que acompanham o seu canal, e aí fala um pouco sobre o tema. Dessa vez ele falou um pouco sobre o que é pós-modernismo, já tinha falado outras vezes, não tinha entrado na polêmica, na época não estava tão envolvido no canal, o canal estava mais devagar, mas terminou que agora que eu estou mais envolvido, que consegui ajeitar, voltamos aqui, vamos debater um pouquinho a partir desse trechinho, reagindo e comentando, porque como é um trechinho curto, a gente vai reagir e comentando. A ideia é que, a partir das provocações de João, a gente tente debater com dois pontos principalmente. Uma tentativa de tentar complexificar o debate e mostrar que as coisas não são tão chapadas como muitas vezes está colocado, ou como o próprio João termina colocando, que por outro lado é uma exposição, e aí tentar mostrar isso também, de que muitos marxistas têm um debate bastante superficial sobre o que é o pós-modernismo, de uma maneira a reduzir ele a muito mais de uma expressão do que você gostaria que fosse o seu adversário teórico do que o que de fato ele é, que é algo muito mais complexo do que o que está colocado. Então vamos lá assistir esse trechinho, enquanto assiste a gente vai trazendo alguns elementos que eu espero que fique legal o vídeo. Joga na tela, Eribaldo Maia, o seu próprio Maxwell. Modernismo é onde posso ler sobre. Vejo o Peu do Ateu Informa apontar ele como a causa de vários gêneros. O que acontece, né? É isso, assim, o rapaz perguntou, né, baseado no Ateu Informa, veja, já vi algumas coisas e eu não acompanho, né, só vi uma vez e não acompanho mais. Mas veja, essa explicação de o pós-modernismo é a causa de vários problemas. Primeiro que eu não gosto dessa coisa de ficar arrumando a causa para todos os problemas e a partir dessa causa tudo está explicado. Não gosto disso, eu acho que é uma solução empobrecedora, como se a sua percepção teórica, a sua percepção de mundo fosse tão acertada que ela está imune a qualquer erro, a qualquer possibilidade. E aí você interpreta um elemento fundamental da crítica, que é a autocrítica. A autocrítica é diferente de autofagia, mas sem autocrítica não existe o processo de desenvolvimento do próprio pensamento, da própria capacidade de crítica. Você interdita a crítica e aí acabou a crítica. O que você está fazendo, inclusive, com os outros, deixa de ser crítica. Se você só é capaz de criticar os outros e não criticar a si próprio, ver seus próprios limites, duvidar das suas próprias formulações, aí você não é capaz de fazer crítica. O modernismo é um guarda-chuva gigante teórico, é muito difícil você ver alguém que vai se definir como pós-moderno, tá? O pós-modernismo, ele vem principalmente na... Sim, o pós-modernismo é um guarda-chuva teórico gigante. E por isso mesmo, quando você diz assim, a culpa é dos pós-modernos. Que pós-modernos? É tudo igual? Não, não é tudo igual. É um guarda-chuva muito grande. É um guarda-chuva muito grande e muito amplo. Por exemplo, no marxismo, que há uma homogeneidade maior do que no pós-modernismo, por incrível que pareça, você acha que, sei lá, maoístas, trotskistas e marxistas-leninistas e ex-socialistas são a mesma coisa? Não, não são. São bem diferentes e tem muitos antagonismos entre si.
entre os pós-modernos também acontece isso. Então, quando você fala os pós-modernos, que pós-moderno? Que tipo de pós-moderno? Qual é a leitura de pós-moderno? O que é que significa pós-moderno? Porque o que significa pós-moderno vai ser diferente, inclusive, a depender do autor pós-moderno. Percebe? Tal qual o que significa comunismo vai ser diferente a depender de uma concepção de comunismo dentro de diversas vertentes de marxismo. E por isso que há disputas internas, né? Isso também acontece do seu modo, da sua maneira, com os pós-modernos, tá? Não estou querendo igualar, mas a grosso modo a gente pode dizer que acontece à sua maneira dentro do pós-modernismo. Também essa diferenciação. A esteira do estruturalismo e depois do pós-estruturalismo, que vai abarcar todos os outros fenômenos que vão acontecer academicamente nesse caminho, né? Ou seja, a virada linguística, a virada cultural, todos esses outros estudos podem entrar dentro, né, desse conceito de filosofia pós-moderna. Veja como é complexo. Importante, fundamental que o João falou, podem entrar, porque não necessariamente entram. Inclusive dessas, por exemplo, que ele citou, a virada linguística. Assim, a maioria dos autores da virada linguística não enveredam por esse caminho. Então você vai ter, por exemplo, diversos autores da virada linguística, bastante críticos do pós-modernismo. Bastante, assim, radicalmente críticos do pós-modernismo. Vou citar um que é exemplar e que eu conheço bem, que eu estudo bem, que é Habermas. E basicamente todo o debate entre o que a gente chama de filosofia continental e filosofia analítica, ela tem um antes e depois da virada linguística. Dentro de um certo conjunto de autores, ela está muito permeada por essa divisão. Então, por exemplo, a filosofia francesa não vai estar tão permeada por esses debates, mas, por exemplo, a filosofia alemã, ela vai estar extremamente permeada por isso que a gente chama de virada linguística. Não cabe aqui explicar o que é, mas joguem no Google virada linguística. Enfim, virada linguística não necessariamente deu margem ao pós-modernismo. E nisso eu discordo de João. É claro que o pós-modernismo, como toda corrente teórica, ele bebe de diversas tradições teóricas, inclusive é parte do pós-modernismo um certo ecletismo metodológico, um ecletismo teórico, que inclusive é um dos eixos fundamentais de crítica que nós marxistas temos aos pós-modernos. Crítica essa que eu considero importantíssima, fundamental, é importante essa crítica, muito importante essa crítica, desse certo ecletismo. E veja, nem todo pós-moderno vai ser tão eclético assim quanto a gente imagina, mas de toda forma, é justamente esse ecletismo intelectual que dá a justificativa de que, sim, os pós-modernos vão beber de diversas tradições, de diversos debates teóricos, filosóficos, de teorias sociais, sem necessariamente essas teorias serem uma reverberação ou uma espécie de prenúncio do pós-moderno. Estudos culturais têm muito mais essa proximidade com esses debates pós-modernos, mas eu também não vejo como algo central do que veio a trazer a tradição pós-moderna. A tradição pós-moderna, ao meu ver, está muito mais ligada com uma linha de pensamento que aí sim passa por uma certa tradição do irracionalismo alemão, de uma certa leitura do romantismo alemão, né, que vai passar ali por Schopenhauer, especialmente uma certa leitura de Nietzsche, para não dizer que é Nietzsche pós-moderno, sei lá, esse tipo de coisa, que vai ser recepcionada pelos franceses de uma determinada forma. Então, Foucault, Deleuze, Guattari, todos são pessoas que estudaram mais ou menos Nietzsche, e os franceses nessa época estudaram bastante Nietzsche, que tiveram um certo diálogo também com algumas correntes de pensamento heideggerianas, e a partir disso vai surgir, em contato com leituras estruturalistas, o que a gente chama de pós-estruturalismo, que tem uma proximidade muito grande com o que é com o que a gente chama de pós-moderno, mas que não é necessariamente, por assim dizer, a mãe da coisa, né? Ou o pai da coisa, né? O pós-moderno surge de um conjunto de debates que já estavam ali e que o faz surgir, e que seria a mesma coisa que a gente dizer, sei lá, que Adam Smith ou Ricardo é o pai de Karl Marx, porque diversas coisas de Karl Marx estão em Smith e Ricardo. É claro que há uma influência, um diálogo muito grande, mas não necessariamente é a mesma coisa. E aí é isso que é importante a gente ter em mente. Não é uma continuidade, é um processo de debates com rupturas, né, da qual você assimila, mas que tem rupturas, tanto tem rupturas que produzem uma coisa diferente, né? Então você pega, por exemplo, o texto que fundador disso que a gente chama pós-moderno, é A Condição Pós-Moderna, de Jean-François Lyotard. Você vai ler e vai perceber que é bem diferente, por exemplo, de autores como Foucault e outros autores do pós-estruturalismo, né? Uma certa fase de Deleuze, Guattari, enfim, Derrida, que depois vão estar mais próximos do pós-moderno ou não, enfim, depende de como você vai ler a coisa. Tá, e aí na filosofia pós-moderna vai vir, sei lá, desde Guattari, Derrida até Bauman, saca? Vai estar meio que tudo aí dentro. Qual que é? E aí, outro ponto importante, né? Como eu falei, depende muito da fase de Derrida. Derrida até vai, tá?
mas depende muito da fase de Deleuze e Guattari. Eles eram pós-modernos antes do lançamento da condição pós-moderna? Como é que a gente vai definir a linha de corte do que é pós-moderno e do que não é pós-moderno? Esse guarda-chuva mostra, inclusive, que há um problema, que nem os próprios pós-modernos, nem quem está de fora, tem a certeza absoluta de quando isso começa, qual é a linha de corte que define isso ou não. Então é difícil definir alguns autores, mas vamos tomar por princípio que Deleuze e Guattari sejam, né? Mas, por exemplo, Bauman não é. É isso. Assim. Bauman não é um pós-moderno. Bauman é um autor que descreve isso que a gente chama de pós-modernidade. E aí, o pós-modernismo é uma espécie de expressão ideológica, não no sentido de falsa consciência e ideologia, né? Mas no sentido de um conjunto de ideias mesmo. É uma expressão ideológica de um mundo em transição da modernidade para algo que a gente chama de pós-modernidade. E pós-modernidade é essa forma de vida que pretensamente teria deixado para trás valores da modernidade. Alguns vão ler como algo melhor, outros vão ler como algo bem pior, e assim por diante. Né? Então, Bauman vai ser um intérprete do mundo. Ele vai fazer uma espécie de diagnóstico do mundo. Qual é o diagnóstico de Bauman? É que esse mundo, que ele nem vai chamar de pós-moderno, ele vai chamar de pós-moderno lá no começo da produção dele, e depois ele muda, porque ele acha que não há uma ruptura com a modernidade. Eu também acho que não há uma ruptura com a modernidade. A gente não vive um mundo pós-moderno, na minha cabeça. A gente vive consequências, por assim dizer, de um sintoma de uma modernidade que se realizou exprimindo não o seu potencial emancipatório, mas os seus monstros. Mas isso é um outro debate. Mas o Bauman vai falar, por exemplo, na liquidez, né? Na questão da liquidez. Então, é um amor líquido, sociedade líquida, esse tipo de coisa, né? Tudo líquido, né? Líquido, líquido, líquido. Então, Bauman não é um pós-moderno, né? Bauman é um intérprete de um mundo que aí sim você pode lê-lo como pós-moderno. E aí é o que a gente chama de pós-modernidade. É uma era da pós-modernidade. Diferente do pós-modernismo, que é um conjunto teórico de pressupostos que visam romper com pressupostos modernos, com a forma moderna de produzir teoria. Você pode ser a favor, você pode ser contra, você pode achar ruim, você pode achar bom, você pode achar um lixo, você pode achar horrível. Inclusive, nem todo crítico da modernidade é pós-moderno. Certo? Enfim, mas veja a complexidade da coisa. Então, para a gente entender um pouco como as coisas são bem mais difíceis do que o que a gente imagina. É o grande problema, né, do pós-modernismo como um todo, que é uma masturbação intelectual do caralho. Você não vai ver, o pós-modernismo não é uma filosofia da praxis. Ele não busca uma prática de mudança de mundo, tá? Então, muitas vezes o que você... Eu tenho um pouco de receio, né, dos marxistas, né? Eu sempre digo isso, né? Quando eu estou na frente dos marxistas, eu sou muito crítico dos marxistas, né? Eu só sou defensor dos marxistas quando eu estou fora dos círculos marxistas, porque essa visão de que só os marxistas têm um projeto político, veja, não. Muitos pós-modernos têm um projeto político bem claro, bem definido, que tem consequências teóricas, tem consequências práticas políticas. Então, por exemplo, desses autores que ele falou, né, sei lá, Foucault, mais ligado ao pós-estruturalismo, Deleuze, Guattari, tem intervenções políticas práticas, as suas teorias reverberaram consequências práticas fundamentais. Então, por exemplo, um desses que ele falou, Guattari, veja, você pode nem ter consciência disso, mas parte da sua militância antimanicomial se deve a Guattari. Guattari foi um dos mais importantes nomes da luta antimanicomial no mundo. Ele teorizou sobre isso, ele praticou isso, ele buscou produzir uma clínica de intervenção social com outra abordagem terapêutica, com outro olhar sobre o paciente, com outro olhar político sobre a relação saúde e doença, que é eixo do que a gente chama de experimentos antimanicomiais, lá em Laborde. Então, por exemplo, você vai poder ver isso nesse livrinho, Uma História da Psicanálise Popular, de Florent Gabarron Garcia, da coleção Explosante, que saiu pela Ubu. Então tá aqui, Uma História Popular da Psicanálise. E um dos exemplos que vai ser dado justamente dessa história de luta, de combate que a psicanálise teve, que a psicanálise produziu, vai estar com Guattari, vai estar a partir de Guattari, ou seja, da psicanálise em diálogo com essa psicanálise de Guattari, né, que já é outra coisa bem diferente, mas enfim. Então teve uma prática, não é só uma masturbação intelectual. Assim, Foucault... Você pode achar que a militância de Foucault foi insuficiente, você pode achar que não é a que você concorda, você pode achar que é ruim, você pode achar que é, sei lá, né, o rebelde aristocrata, você pode achar o que for de Foucault, mas ele fazia alguma coisa politicamente. Porque, senão a gente só vai achar que faz alguma coisa politicamente quem está fazendo o que a gente quer que a pessoa faça. Não está fazendo alguma coisa, você só não concorda, mas está fazendo, algo está fazendo. Ainda que, veja... Eu tenho uma visão muito mais positiva da obra de Foucault.
do que João. Eu vou mostrar a vocês aqui um pouco de que não é somente uma verborragia, né? A teoria, e nem é uma coisa apartada da praxis, por assim dizer, disso que a gente chama do mundo produtivo, das forças, da análise das forças de produção, do modo de produção capitalista, etc. A gente vai ver que não é. Vai ver, é uma luta acadêmica gigantesca, né, para ver quem forja o melhor conceito. Também discordo, né? É isso, assim. O fato de hoje ser assim só mostra que hoje os intelectuais eles estão muito presos ao mundo da academia. E veja, se você pegar, por exemplo, os marxistas, eu já fui para congresso de marxismo, já fui para congresso de teoria crítica, que tinha mesa só de marxistas, e ali ninguém estava fazendo nada. Estava todo mundo apresentando artigo para ver quem tinha a melhor tradução do conceito de alienação de Marx. Trabalho do caralho, tá? Inclusive é uma pessoa que eu gosto muito. Mas, inclusive, eu perguntei assim, tipo, beleza, mas isso aí reverbera o quê politicamente? A pessoa, não, é só para entender o mundo melhor mesmo. Percebe? Então, não é uma característica dos pós-modernos. Ainda que sim, hoje, o que a gente vê como pós-modernismo é um movimento puramente acadêmico. Enfim, mas não era sempre assim. Você pegar principalmente esses autores que o João está falando como iniciais, não era assim. Por exemplo, Foucault diversas vezes abrigou pessoas, inclusive do Partido Comunista, inclusive maoístas, João. É isso, abrigou maoístas dentro da universidade para não serem presos, e ele fechou a porta lá. Enfim, tem um documentário falando sobre essa história. Foi para a linha de frente, ia para os presídios fazer trabalho sobre a questão dos direitos humanos, de bons tratamentos dos presos, organizou a luta dos presos lá na França, depois partiu para a questão da luta antimanicomial. Então, assim, não estava preso na academia. Não estava preso na academia. Se todo intelectual de hoje tivesse o compromisso, se todo intelectual acadêmico tivesse o compromisso de ser um intelectual público, você concordando ou não com as posições deles, que Foucault, Deleuze, Guattari tinham, a situação estava bem melhor, viu, das universidades brasileiras. Sobre alguma coisa, né? Então tem hora que é difícil. Por quê? Porque muitas vezes ele vem numa... Eu só lembro de uma vez, né, antes de começar a pandemia, algum marxista desse internet botou: não vejo a hora de aparecer algum estudo sobre análise do discurso da pandemia, a pandemia e o corpo, de algum Foucaultiano pós-moderno. E aí, um dos primeiros artigos que eu vi circular na internet foi Pandemia e Luta de Classes, né? Do primeiro estruturalismo, e que o pós-estruturalismo pega, mas pega bem menos, né? Que é a ideia de relatividade cultural sendo elevada às últimas instâncias, ou seja, que não haveria nenhum tipo de verdade, saca? E qual que é o problema com isso? O problema com isso é que não tem nada, tudo é sólido, tudo desmancha no ar, e tudo é líquido, e não dá para falar nada, e acaba chegando, em última instância, num certo conformismo. Se no pós-estruturalismo, para mim, a gente tem o Nietzsche do século XXI no Foucault, que é o falso radical, que é burguês para um caralho, né? Não é, né? Mas é isso. Cada um com sua visão, né? Ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Mas Foucault tá longe de ser um autor falso radical, muito menos burguês. No pós-modernismo. É porque é isso. Na cabeça, o que eu percebo é que muitos marxistas, na cabeça deles, só se você não é marxista, não é radical. Se você não é marxista, você não é radical. Se você não partilha desses pressupostos que eu partilho, você não é radical. E não é bem assim, né? A gente tem uma filosofia que é muito derrotista, saca? Neste sentido, tá? Então... Também não necessariamente, né? Sim, tem um pós-modernismo resignado, mas não necessariamente. Pensando assim, né, esse é um dos problemas, né? Aí ele vai indicar textos, vocês podem ir no vídeo, né? Tá aqui o nome em cima, tá? No vídeo de João, ele vai indicar alguns textos em inglês. Enfim, tira da tela. Bem, isso que o João falou, né, do relativismo cultural, a gente tem que... Veja, esse debate sobre o relativismo cultural, ele não é nada recente, inclusive não é nem surge nem um pouco próximo com isso que a gente chama de pós-moderno. Vem, por exemplo, lá de Montaigne. Montaigne vai falar um texto clássico, um ensaio de Montaigne sobre o canibalismo, onde ele vai falar sobre isso de que a gente não pode julgar uma cultura pela outra, que isso significa que há um relativismo cultural, que não significa cair numa ausência normativa, que é isso que João, ele faz uma análise automática, né? Se você começa a debater algum tipo de relativismo cultural, automaticamente você cai no relativismo normativo de que não há nenhum parâmetro de verdade, parâmetro moral, parâmetro ético e assim por diante, e isso produz um derrotismo porque
sem parâmetros você não pode conseguir ter possibilidades normativas para conseguir uma catapulta emancipatória, né? Resumindo muito, né? E não necessariamente, né? Um relativismo cultural é apenas a consequência de entender que não há somente uma cultura, uma forma de ver o mundo e que essas formas de ver o mundo diferentes são frutos de formas de vida diferentes. Então, vou dar um exemplo aqui muito simples. Você do sudeste do país não come tanajura, que é uma formiga grande. A gente aqui come até viva. E pra gente é uma iguaria, muito gostosa, foi tempo de tanajura. Recentemente teve tanajura, gostinho da infância, aquele gostinho de formiga na boca. Isso é relativismo. Pra gente isso é bom, pra você isso é ruim. Ou seja, é um relativismo. O que pra você é ruim, pra mim é bom. Isso não é porque a verdade não existe. Isso é porque existem formas de vida da qual valoram certas coisas diferentes a partir de relações sociais diferentes. Isso que produz um relativismo, ou seja, é a própria cultura que, ao se fazer a depender de seu povo, se constrói de modos diferentes. Então, os chineses comem coisas que a gente não come e a gente come coisas que os chineses não comem. A gente faz coisas, por exemplo, os indianos, eles não fazem cocô dentro de casa, eles fazem cocô na rua. Isso, inclusive, já deu problema, dá problema até hoje de política de limpeza urbana, etc. Porque, para eles, você não bota lixo em casa, você não bota excrementos em casa, porque essas coisas são sujas, são impuras e espiritualmente é um costume religioso. Por um acaso você tem o hábito de sair para fazer cocô fora da sua casa, na calçada da sua casa, sei lá, em qualquer lugar na rua? Não, né? Ainda está tendo que construir diversos banheiros assim, banheiros comunitários, porque as pessoas não fazem cocô em casa. Isso significa que não existe verdade? Não significa que não existe verdade. Existe verdade. Só que existe uma verdade e existem coisas que são relativas, que dependem. E a gente vai navegando nisso, porque a construção humana ela é complexa para uma desgraça. Depende de um povo, depende de como esse povo vive, depende de como esse povo olha o mundo, depende de uma série de costumes, hábitos, tradições que vão produzindo essas diferenciações culturais, que muitas vezes produzem visões, valores antagônicos sobre o mundo e sobre as coisas e sobre a realidade. Percebe? Então produz, inclusive, verdades diferentes. Então, para a gente é higiênico fazer cocô dentro de casa, e isso tem um conjunto de justificativas para isso, e para os indianos não. Quem está mentindo? Nenhum dos dois. Porque ambos têm motivos para fazerem o que fazem, entende? Então, isso não significa uma ausência de verdade. A crítica que os pós-modernos pegam a partir dessa relativização não é a verdade como essa ausência de parâmetros normativos, necessariamente. É a verdade como valor absoluto e universal. Então, por exemplo, a civilização humana. O que é a civilização humana? É a civilização humana ocidental. Isso é verdade? Não é verdade. Então você está relativizando uma verdade. Porque a verdade até então, por exemplo, da nossa sociedade é que só existem, sei lá, 2 gêneros, homem e mulher. É verdade? Não. Mas aí você tem que provar cientificamente. Só que nem tudo é uma questão científica, porque dentro da questão científica, por exemplo, como nós interpretamos determinados dados. O racismo científico, por exemplo, interpretou que a diferença entre as raças significava uma inferiorização entre os homens. Estava errado cientificamente? Estava, mas durante muito tempo a ciência validou aquilo. Então, há uma relativização da verdade, não no sentido de tornar a verdade obsoleta, mas do ponto de vista de inserir um elemento cético na construção da verdade que reabilite a possibilidade de crítica e de retirar da gente um aspecto da verdade como uma verdade quase que religiosa e absoluta, que é justamente aquilo que Adorno e Horkheimer vão estar falando, de que a ciência, ao se colocar como acesso único e privilegiado à verdade, produz a verdade como um ente mitológico. Então, aqui é a verdade científica, acabou, a verdade está dada, você não pode fazer nada a não ser aceitar a verdade. Só que como você faz isso? Se parte do conhecimento, parte da crítica. Você só vai ter crítica se você colocar a verdade sob suspensão ou sob suspeição, para, a partir desse elemento cético diante da verdade, você poder formular uma outra verdade. Uma verdade que deixa de ser absoluta, mas não deixa de ser objetiva. Claro, vai ter pós-modernos que vão defender algo de acesso à verdade, vai ter pós-modernos que vão achar que a verdade acabou toda a verdade, e esse é o pós-moderno que o marxista ama bater, porque é o mais fácil. Então, não necessariamente essa relativização significa uma ausência de verdade, significa apenas o fim da verdade absoluta. O que é verdade absoluta? Deus existe. A ciência tem sempre a razão. Não tem. A ciência já errou para um cacete. Quem corrigiu a ciência? Muitas vezes nem foi a ciência, foi o movimento político, foi agentes externos que obrigou a ciência a mudar seus paradigmas.
Então, por exemplo, tem um livro maravilhoso sobre os paradigmas científicos, né? E isso é fundamental para a gente entender que, sim, meu amigo, eu não estou dizendo para você amar o pós-moderno. Eu sou muito crítico de diversas tradições pós-modernas. E outras têm contribuições muito importantes. A única coisa que eu estou dizendo é que não é tão fácil quanto você acha, jovem padre. Não é tão simples. Nem todo mundo que não é marxista é um jumento que acha que a verdade não existe e que está fazendo masturbação intelectual dentro da universidade, percebe? Então, as coisas são mais complexas. Então, por exemplo, só para a gente dar um título de exemplo, para mostrar como a visão que a gente tem muitas vezes de alguns autores é bastante enviesada. Então, que o rebelde liberal burguês do século XX, Michel Foucault, O Nascimento da Clínica, ele logo no início do livro vai falar o seguinte: a definição de um estatuto político da medicina e a constituição ao nível de um estado de uma consciência médica encarregada de uma tarefa constante de informação, controle e coerção política, exigências que compreendem tanto objetos, tanto relativos à polícia, quanto propriamente à competência da medicina. Ou seja, ele vai mostrando o quanto a medicina tem uma consciência coercitiva para um determinado ethos político, para um determinado horizonte político. Que horizonte político é esse que ele está falando do século 17 e 18, gente? É a Revolução Industrial, é a Revolução Burguesa, percebe? Então, mais na frente, ele vai falar algo fundamental sobre isso, que é, se a Revolução Industrial está expulsando dos cercamentos as pessoas, ali naquele processo, cercamentos e tudo, essas pessoas eram camponeses e que precisam ser moldadas para se tornarem operários. A medicina vai cumprir um papel fundamental para ele em relação a isso. E aí Foucault diz também no Nascimento da Clínica, ele vai dizer, a medicina não deve mais ser apenas o corpo de técnica da cura e do saber que elas requerem. Ou seja, ele já é isso. Veja, ele retira a medicina desse lugar puro da ciência e vai mostrando como o próprio desenvolvimento científico da ciência médica é permeado por lógicas micrológicas políticas que reforçam a lógica da sociedade em questão, que é a sociedade do capital. Ele vai dizer, envolverá também um conhecimento do homem saudável, ou seja, definir o que é um homem saudável. Só que isso é, ao mesmo tempo, uma experiência do homem não doente, uma definição do homem modelo na gestão da existência humana, toma uma postura normativa que não a autoriza apenas a distribuir conselhos de vida equilibrada, mas a reger relações físicas e morais sobre o indivíduo e da sociedade em que vive. Veja, o que ele está dizendo é que a definição do saudável e do doente, desde os anos 30 na filosofia da medicina está colocada. Então leiam Canguilhem, o normal e o patológico. A definição do normal e patológico não é só científica, ela é política. Ela é a definição de que tipo de ser humano nós queremos. Definir o que nós queremos como saudável é automaticamente reger as normas daquilo que a gente considera como um ser humano bom e um ser humano ruim. O que é um ser humano bom numa sociedade capitalista? É um ser humano produtivo. Saudável é quem é produtivo. Quem não é produtivo é vagabundo. Marx falava das casas de vadiagem e todo aquele tipo de coisa. Foucault vai dizer que aquilo se reverberou numa lógica médica, psiquiátrica, manicomial, que vai fazer essa regência não mais somente pelo chicote, mas pela técnica científica. E Foucault vai falar que essa medicina possui uma consciência política. Inclusive, o capítulo da qual estou lendo isso agora se chama A Consciência Política. Ele vai falar, criar-se-á uma administração centralizada encarregada de gerir esta massa. Ou seja, a medicina é uma forma de gerência da massa, né? Como a gente falou. Ela formará como que uma consciência econômica médica. Ou seja, a medicina ela possui uma consciência médica que não é só científica, ela é econômica. Que é permanente da nação, ou seja, de um povo, né? Será a percepção universal de cada doença e o reconhecimento imediato de todas as necessidades, o grande olho para a miséria humana. E aí vai ser encarregada de destinar somas necessárias, complementares e suficientes para o alívio ou não de infelizes, para o controle ou não de casas comunais, para assistência ou não de famílias pobres que tratam os seus doentes. Veja como ele vai falando que a criação de um sistema médico ela é permeada por uma criação de um tipo de sociedade que é a sociedade regida por essa consciência econômica. E aí, por fim, essa consciência econômica se expressa para Foucault numa frase que resume bem o que ele está chamando dessa consciência política, dessa consciência econômica da medicina. Ele vai dizer que a liga que constitui, né, isso que cola esse olhar médico, é a fecundidade da clínica para um liberalismo científico que é político e econômico. Ou seja, Foucault esqueceu alguma coisa do capitalismo aqui. Veja,
Isso eu peguei só os primeiros capítulos. Ele está trazendo um debate fundamental. Apenas o que ele está querendo apontar é que, beleza, marxistas do meu coração, tudo bem, queridos, vocês são lindos. Agora, o poder não circula somente onde você está falando. Ele se faz sentir e ele é muito mais eficiente também de baixo para cima. Porque aí você começa a produzir o homem no próprio homem. É quase como se fosse uma espécie de artesanato, onde você molda a alma do ser humano a partir de tecnologias sociais, a medicina, a prisão, o manicômio. Por quê? Porque se na nossa sociedade o ser humano produtivo e neutralizado politicamente é o ideal, é a partir disso que você define o normal, o saudável, o louco, o doente e assim por diante. O bandido, o não bandido. Se o valor é não invadir a propriedade privada, porque é sagrado, então invadir a propriedade privada se torna um crime. Só que como isso age do ponto de vista do sistema punitivo? Tu percebe? Então, por exemplo, Foucault vai falar sobre isso de maneira exemplar no que ele mesmo dizia que era o livro mais marxista dele, né? Que é Vigiar e Punir, o Nascimento da Prisão. Então ele vai falar algo justamente dentro disso que a gente está colocando. Ele fala: as relações de poder têm um alcance imediato sobre ele. Elas o investem, o marcam, o dirigem, o suplicam, sujeitam-no a trabalhos, obrigam-nos a cerimônia, exigem-lhe sinais. Vão direcionando o ser humano a como ele tem que ser. Este investimento político do corpo está ligado, segundo relações complexas e recíprocas, à sua utilização econômica. É numa boa proporção com força de produção, que é o corpo e que lhe é investido por relações de poder e de dominação. Mas, em compensação, sua constituição como força de trabalho, veja, usando terminologias marxistas. É isso assim. É marxista? Não. Tem problemas? Tem. Mas percebe que é mais complexo? Só é possível se lhe está preso num sistema de sujeição. Ou seja, esse ser humano que se submete a uma violência tão grande que é a violência do capital, ele só fica preso a esse sistema se ele tiver por trás desse sistema do capital um sistema de sujeição. Ou seja, o que significa sujeição na linguagem Foucaultiana? Significa aquilo que produz o próprio sujeito. O termo em francês eu não vou saber a pronúncia, né? Mas deve ser assujeitement, né? Está sujeitado, né? É aquele que está submisso a alguma norma. Essa norma que ele toma como natural, que é a forma mais fácil, mais eficiente de dominar alguém. Você não precisa dominar alguém que acha que a dominação é natural. Então, como fazer para a dominação ser natural? Moldando o corpo e a mente desse sujeito. Moldando o corpo e a subjetividade desse sujeito. Que é o que Foucault chama desse sistema de sujeição. Onde a necessidade é também um instrumento político cuidadosamente organizado, calculado e utilizado. O corpo só se torna força útil se é ao mesmo tempo produtivo, mas submisso. Ou seja, ele só é útil se ele for produtivo para o capital. Mas para ser produtivo, ele não basta ser somente produtivo. Ele pode ser produtivo e rebelde, aí ele é inútil. Ele tem que ser produtivo e submisso. Foucault está apontando que entender a produtividade do corpo do proletariado, o proletariado enquanto ser que vai lá e é explorado e trabalha, etc., isso é fundamental. Não se entende nada da nossa sociedade sem isso. Ele fala isso no Microfísica do Poder. É impossível entender a nossa sociedade sem Marx. Agora, tem que entender por que ele permanece ali, por que ele fica ali. Ah, mas o proletariado teve diversas lutas. Teve muito mais tempo que ele passou sem fazer luta nenhuma do que se esperneando. Então, o que torna aquele corpo submisso? E que é fundamental para o capital. Que mecanismos são esses? Essa sujeição não é obtida só pelos instrumentos da violência ou da ideologia. Pode ser muito bem direta, física, usar a força contra a força, agir sobre elementos materiais sem, no entanto, ser violenta. Isso, como você produz uma violência que não é percebida como violência, mesmo quando ela é explicitamente violenta. A gente vê isso todos os dias na nossa sociedade. Diversas violências que as pessoas não se revoltam porque nem enxergam isso como violência ou como toleraram aquela violência como cotidiana. Pode ser calculada, organizada, tecnicamente pensada, pode ser sutil, não fazer uso de armas nem do terror e, no entanto, continuar a ser de ordem física. Vigiar e punir de Foucault. Enfim, daria para fazer isso com Deleuze, Guattari, se eu tivesse mais estudos sobre eles, mas Foucault é um dos nomes que sempre aparece quando debatemos pós-modernismo. É sempre muito complexo esse debate. O debate sobre pós-modernismo é um debate que reveredou nessa linha teórica que a gente chama de pós-modernismo,
mas que esconde, muitas vezes esse debate termina por esconder um elemento que é anterior ao próprio surgimento disso que a gente chama de pós-moderno, que é a crítica à modernidade. A não ser quem acha que a modernidade foi tudo bem, e eu considero essa pessoa uma ingênua, ou pelo menos uma pessoa que está numa posição de privilégio tão grande que pode se dar o luxo de achar que a modernidade foi uma beleza, mesmo morando num Brasil onde o fruto e o resultado dessa modernidade é o colonialismo e a escravidão, eu acho que a modernidade tem um acerto de contas gigantesco, seja para você tentar salvar ela, tentar explicar, salvar os elementos emancipatórios dela, como Habermas tenta fazer, como Honneth tenta fazer, tentar salvar a modernidade da desgraça que ela mesma gerou, e ela gerou muitas desgraças, e, portanto, há muito a ser criticado na modernidade. Ou a gente tem que assumir esse debate, ainda que não de um ponto de vista abertamente pós-moderno, mas entender que os pós-modernos é um sintoma de um debate que é necessário. Um acerto de conta com isso que a gente chama de valores do iluminismo, valores da modernidade, e que, ao meu ver, não é somente valores que foram distorcidos pelo capitalismo e por isso deu nas mazelas que não é uma mera distorção, pelo menos do meu ponto de vista, mas eu vou tentar falar um pouco disso na minha série sobre pós-modernidade e pós-modernismo. Valeu, muito obrigado, tchau, tchau e até a próxima.